fica mais prático quando você já tem esse padrão. Você não precisa ficar pensando, meu Deus, então eu começo por uma atividade lúdica, depois eu vou para uma explicação, será que eu faço a correção da lição de casa por último? Essa confusão que pode acontecer, ela é facilitada quando a gente tem esse plano de aula padrão. Hey, teachers! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. E o tema do episódio de hoje é como deixar o plano de aula mais interessante. Certo? Então esse vai ser o tema que a gente vai falar sobre aqui no nosso episódio. Primeiramente, eu queria falar bom dia para vocês. Muito obrigada por estarem presentes. Deixa eu só acompanhar aqui. Os nominhos de quem está por aqui. Deixar aqui abertinho. Certo. Muito bom dia. Hoje tivemos um pequeno atraso aqui na nossa live, mas durante essa semana nós vamos ter vários temas de live. Eu vou liberando para vocês, tanto no Instagram como no Telegram. Eu vou falando com vocês sobre os temas que vão acontecer essa semana. Vai ser essa semana e a próxima vão estar repletas de conteúdo para vocês. Então vai ser muito legal. Eu vou avisando aqui para vocês os temas e conforme eles forem saindo. Certo, então nós vamos superar essa dificuldade de montar o nosso plano de aula interessante. Eu preparei para vocês aqui um PowerPoint. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Certo. Acho que agora tá. Certo. Estamos aqui com o nosso plano de aula. Deixa eu confirmar. Tá com áudio? Tá com som? Certinho? Beleza. Beleza. Teachers, fala para mim. Vocês também viram na faculdade, no curso, milhões de vezes falar sobre esse termo, falar sobre essa ferramenta que é o plano de aula. Plano de aula, eu vi isso, acho que a cada semestre que teve na faculdade, eles falaram sobre o bendito plano de aula. Por que eles batem tanto nessa tecla do plano de aula? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nesse episódio de hoje. Também, o problema que eu mais senti, assim, já que eu já estava dando aula quando eu comecei a fazer a minha faculdade, foi que o plano de aula que eles passavam para mim era sempre muito superficial. Parecia que era sempre uma coisa muito teórica. Então, toda vez, assim, eles pediam que eu fizesse, mas ainda era uma coisa assim, eu sentia que estava só na teoria, e eu não conseguia sentir como na prática eu ia conseguir colocar aquilo no meu dia a dia, nas minhas aulas, em que horas que eu deveria fazer esse planejamento desse plano de aula. Então, pensando sobre isso, pensando nas dificuldades que eu enfrentei também na hora de dar aula, eu resolvi trazer esse tema para a gente pensar junto, como que a gente pode superar essa dificuldade de montar um plano de aula interessante, que não fique ali só naquela questão da teoria, e como que a gente pode levar em consideração a prática, né, o que está ali dentro de sala de aula. E falando sobre esse tema, é interessante que quando alguns se deparam com esses elementos que eu vou mostrar agora do plano de aula, que é o tempo de aula, os objetivos, a metodologia, as atividades que devem ser feitas, os recursos que a gente vai utilizar, quais estratégias de ensino, qual vai ser a avaliação daquela aula. Quando alguns se deparam com todas essas informações, aqui a gente tem 7 elementos, a pessoa já pensa que é um bicho de 7 cabeças. Logo a pessoa já pensa, meu Deus, é muita coisa, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para pensar em cada um desses elementos, como é que eu vou encaixar tudo isso, não faz parte da minha rotina, como que eu vou fazer tudo isso? Então, por isso, muitos acabam fugindo dessa questão do plano de aula, às vezes por causa da falta de tempo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no episódio. Mas não encarem o plano de aula como um bicho de 7 cabeças, porque além disso, além desses 7 elementos que a gente falou aqui, ainda tem mais. Coisas que eu não cheguei a ver na faculdade, eles não pediram porque a gente colocasse isso durante o plano de aula, que era estipular resultados realísticos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai traçar uma meta, traçar um objetivo para aquela turma, a gente tem que levar em consideração isso. Quais são os resultados realísticos que a gente vai conseguir tirar daquela turma? Porque eles vão ter que desenvolver habilidades, eles vão ter que ter conhecimentos, eles vão desenvolver essa questão do desenvolvimento pessoal deles. Tudo isso a gente tem que pensar de uma forma realística. Não adianta a gente achar que, vamos supor, você que dá aula numa escola pública, que você tem duas aulas por semana ali com aquela turma, que
um mês eles já vão estar conseguindo fazer um speaking maravilhoso, que já vão estar craques no listening. Então, a gente precisa estipular esses resultados realísticos, que a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar sim. Outra coisa é essa questão da necessidade dos alunos. As dificuldades de aprendizado que muitas vezes eles têm, a questão da defasagem, às vezes o aluno chegou para a gente em determinada série, determinado ano, ou até mesmo chegou para a gente ali no curso particular, chegou e ele tem essa defasagem, às vezes ele não tem conhecimento de um assunto tão básico. Por exemplo, nas aulas particulares, eu já recebi gente assim que tinha o certificado bonitinho de que já tinha feito o nível inicial, o nível iniciante, né, que já partiria para um conteúdo mais maduro, mas o aluno não sabia numerais, ele não sabia um conteúdo básico, ele não sabia como nada de numerais, ele não sabia nem escrever, não sabia nem pronunciar. Da mesma forma, na escola, a gente também encontra isso, né, na escola pública. Às vezes a gente chega ali para o sexto ano, e o sexto ano costuma ser o ano que inicia, né, em algumas escolas, mas em outras já começa lá no primeiro ano. Então, assim, a gente tem uma diversidade, né? Tem escolas que começam mais cedo, escolas que começam depois. Então, às vezes você pega ali o aluno do sexto ano, ele já sabe alguma coisa, às vezes não sabe. Tem alguns que já sabem, alguns não sabem. Aí você chega no sétimo ano, tem muitos que não sabem, e a gente fica sem saber como trabalhar essa questão da defasagem que aquele aluno já veio tendo durante os anos. Então, isso também é uma coisa importantíssima de estar presente no nosso plano de aula. O terceiro ponto é o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Essa questão da gente aprender só como que a gente tem que transmitir o conhecimento para os nossos alunos, aprender só qual é a informação que a gente tem que passar para eles, sem pensar em como eles vão poder trabalhar as próprias opiniões, como eles vão poder refletir sobre o assunto, acaba sendo uma coisa automática. Geralmente é isso que eles passam para a gente, que a gente tem que montar só baseado no conteúdo que a gente sabe, no conteúdo que a gente quer passar para eles, e é isso, transmite para ele como se ele fosse um espectador, e a gente acaba não dando essa chance dele se expressar, dele colocar a sua opinião, dele debater. Por isso é importante no nosso plano de aula a gente também incluir o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, só um segundo aqui, deixa eu só fechar aqui para poder acompanhar melhor vocês. Pronto. Ainda estou me adaptando a essas ferramentas aqui, gente. Certo. Então, isso aqui são coisas que são necessárias para trabalhar no plano de aula e que nem sempre são apresentadas para a gente nessa primeira parte inicial, que são esses 7 elementos, assim, fundamentais que tem que ter no nosso plano de aula. Mas, novamente, não é um bicho de 7 cabeças, muita calma nessa hora, como diria aquela frase, né, keep calm, mantenha calma, não precisa se estressar, que o plano de aula ele é bem tranquilo quando a gente coloca ele em prática, quando a gente já cria um padrão do nosso próprio plano de aula, que vai seguir a nossa rotina. Tudo isso vai ajudar você a ficar mais tranquilo e vai conseguir planejar, vai ter esse planejamento de uma aula interessante, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Eu queria primeiro fazer 3 perguntinhas para você. Já aconteceu com você de, no finalzinho da sua aula, você perceber que um conteúdo importante ficou vago e que você vai ter que trabalhar ele de novo na próxima aula? Já aconteceu isso com você? Você está lá na sua aula, acabou a aula, você pensa, esse conteúdo aqui, não acho que eles não entenderam ainda tudo, acho que eu devia ter explicado mais sobre isso aqui, ficou vago. Acho que se a gente passar para frente, esse conteúdo vai acabar morrendo ali e os alunos não vão mais lembrar, não memorizaram direito. Se já aconteceu com você, me conta. Também, durante a aula, você está lá dando a sua aula, você percebe que trabalhou somente uma habilidade com os alunos. Então, às vezes, você está ali trabalhando a sua aula, você percebe que hoje foi baseado só em leitura e interpretação de texto. Já aconteceu com você? Durante a sua aula, você ter esse negócio de falar, hoje eu só trabalhei isso, eu queria ter trabalhado mais habilidades, eu queria ter utilizado alguma coisa diferente. Outra coisa, será que já aconteceu com você de você perceber que seus alunos estão entediados? Então, você está lá dando sua explicação bonitinha e, de repente, você vê que não é só um aluno ou 2, mas que a maioria já está assim, tem uns que já estão assim, tentando não piscar, alguns já estão levantando a mão e pedindo para ir beber água. Será que você já percebeu que isso aconteceu na sua aula?
essas 3 perguntinhas são fundamentais para a gente parar e refletir. Porque se isso está acontecendo nas suas aulas, a solução está bem simples, a solução está mais próxima de você do que você imagina. Ela está toda lá no nosso plano de aula, no nosso planejamento dessa aula, vai ajudar a gente não enfrentar esses 3 desafios que eu estava falando agora para vocês, que é de passar por um assunto e no final da aula, depois que você já deu a aula, você perceber que não trabalhou o suficiente, ou então durante a aula, você perceber que você está trabalhando só uma habilidade, sendo que você podia ter incluído as outras habilidades, podia ter trabalhado com desenvolvimento pessoal, podia ter trabalhado com speaking, com listening, mas aí você chegou ali, você percebeu que estava só trabalhando com uma habilidade. Ou então de perceber que seus alunos estão entediados, aí quando você vai ver, está tudo ali porque a sua aula está muito parada, porque você está fazendo coisas que são muito paradas, que não está envolvendo o seu aluno. Então, a solução para esses problemas aqui estão todos no plano de aula, no nosso planejamento. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos se tratar. Bora lá. Vamos pensar então um pouquinho nos benefícios que a gente tem, por fazer esse planejamento, por tirar um tempinho para planejar as nossas aulas. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente não fica inseguro durante a aula, porque a gente tem um controle do conteúdo que está sendo ensinado. Então, não vai bater durante a aula aquela insegurança, às vezes chegou num assunto que você não está muito que você não tem muito domínio, que é o segundo ponto. Não somos pegos de surpresa por um assunto que talvez não tenhamos tanta habilidade. Então, de repente, se você não fez o planejamento, você vai seguir lá o conteúdo da apostila, por exemplo, aí abriu lá, está num texto que tem um vocabulário que você nunca utilizou, ou uma coisa que você viu só na época do seu curso, só na época da faculdade, chegou lá, você foi pego de surpresa. E aí os alunos vão começar a te perguntar sobre vocabulário, começar a te perguntar sobre como eles podem fazer frase com aquele assunto. E aí você foi pego de surpresa e acaba também batendo essa insegurança na gente. Outra coisa, quando a gente faz esse planejamento da aula, a gente não atropela o conteúdo, não deixa essas lacunas, não deixa o conteúdo ficar vago. Então, às vezes já aconteceu da gente achar que a aula está acabando, eu não fiz o planejamento, então eu vou improvisar, já apresentando para os meus alunos qual vai ser o conteúdo da próxima aula. Então, aí a gente já acaba atropelando um conteúdo que talvez aquele assunto que a gente acabou de explicar, talvez precisasse ser mais trabalhado, com mais exercício, com exercício de memorização, com um exercício que pratique essa questão das habilidades. Então, tudo isso, essa questão da gente não atropelar o conteúdo, é resolvido com o planejamento da aula. Outra coisa, a gente não tem que ficar quebrando a cabeça durante a aula para improvisar uma atividade dinâmica. Então, vamos supor, você está lá dando a sua aulinha, você percebeu, puxa, está muito parada essa aula, eu estou trabalhando só uma habilidade, o que eu faço? Vou pensar aqui rapidinho numa aula dinâmica que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer com eles? Aí você improvisa na hora alguma coisa, você tem que ficar quebrando a cabeça, e o pior, quando a gente improvisa, muitas vezes ainda não dá certo, a gente não consegue encaixar no tempo de aula, a gente acaba ultrapassando, ou então aquela atividade acaba saindo de uma maneira diferente do que a gente estava planejando ali na aula. Então, por isso, é importante a gente fazer o planejamento, porque esses 4 pontos não vão acontecer com você se você fizer o planejamento da sua aula. Várias vezes isso já aconteceu comigo, de ficar quebrando a cabeça, e eu já vou te contar o porquê que isso já aconteceu comigo, de ficar quebrando a cabeça durante uma aula para pensar numa atividade dinâmica. Espera aí que eu já te conto. Vou começar do comecinho, então, da minha história. Há um tempo atrás, eu já estava dando aula, eu dava aulas particulares de inglês, e eu aceitei trabalhar em outro serviço, um serviço à parte que não tinha a ver com as minhas aulas. E o que aconteceu? Eu trabalhava nesse serviço período integral, trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa só umas 5 da tarde, e a partir das 5 eu dava aula de inglês até umas 10 da noite. Eu pegava as turminhas particulares de inglês. E aí, eu trabalhando nesse outro serviço, na correria, de segunda a sexta, das 8 às 5, eu acabei ficando sem tempo para planejar as minhas aulas. Eu pensei, não vai dar tempo, eu tô aqui na correria, não vou conseguir planejar essa aula, eu vou chegar, eu já sei mais ou menos o conteúdo da apostila, porque
a apostila, eu já tinha estudado a apostila, já tinha verificado quais eram os assuntos que eu ia trabalhar, então para mim aquilo já bastava, já tinha verificado o que ia ter na apostila, então na hora era só trabalhar com os alunos. Aí eu comecei a fazer esses improvisos, cheguei na aula, eu começava a improvisar, a utilizar todos os exercícios ali da apostila, até aqueles que eram menorzinhos eu fazia questão de fazer, a parte escrita, a parte de leitura. O que começou a acontecer conforme foi passando essas semanas, e eu sem fazer o planejamento da minha aula, só chegando do serviço, me arrumando, tomando um café e começando a dar aula. O que começou a acontecer? Os meus alunos, eles começaram a ficar sonolentos, eles não ficaram mais... aquela questão deles participarem, de colocarem a opinião deles sobre o assunto, começou a não acontecer mais. Eles não queriam mais participar das minhas atividades, eles começaram a fazer... falar que, não, essa atividade não, vamos pular, vamos para a próxima, vamos fazer outra coisa. Eles começaram a ficar desmotivados nas minhas aulas. E o que acontecia? No final das aulas, né, quando chegava o finalzinho da noite, eu ficava com aquela sensação, assim, de frustração. Parecia que eu não tinha conseguido dar a minha aula, parecia que os alunos não tinham conseguido absorver o conteúdo, e eu ficava naquela sensação de que a aula tinha sido em vão. E, além do mais, eu me desgastava muito mais para fazer com que esses alunos sonolentos, às vezes eles estavam tão dispersos que começava a conversar com o colega do lado. Então, eu gastava muito mais energia tentando fazer esses alunos prestar atenção no que eu estava falando do que eu gastaria fazendo o meu planejamento. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a analisar toda essa questão de como estava sendo a minha aula, o que estava acontecendo, por que os meus alunos estavam assim, eu percebi que a minha aula estava muito parada. Estava tudo focado no livro, né? Eu não tinha tempo para pensar nas atividades, nas coisas, não tinha tempo para estipular um objetivo naquela aula. Então, era tudo focado no livro, apenas leitura e resolução de exercício. Leitura, resolução de exercício. E aquilo virou uma coisa monótona, claro, para qualquer um, né? Até eu, numa aula dessa, eu ia sentir sono, eu ia ficar pouco participativa nessa aula. A conclusão que eu tirei de tudo isso, a moral da história que eu tirei desse período que eu fiquei sem planejar as minhas aulas foi que eu achava que eu não tinha tempo para planejar minha aula, mas no final eu gastava mais tempo tentando consertar as coisas que eu havia deixado para trás na minha aula do que eu levaria para fazer o planejamento. Então, as coisas que eu deixava para trás, então aquela aula que eu saí frustrada, que eu senti que o aluno não tinha absorvido, na próxima aula eu tinha que trabalhar o mesmo tema. Também eu tinha que ficar chamando a atenção do aluno, pedindo para ele prestar atenção, e aquelas leituras sem fim. Então, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava gastando mais tempo, estava me desgastando muito mais, tentando fazer os alunos prestarem atenção numa aula improvisada, do que eu gastaria fazendo uma aula planejadinha, e assim conseguiria o interesse do aluno, conseguiria a participação dele. Então, essa foi a conclusão que eu tirei da minha própria experiência, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu percebi que esse rendimento dele estava caindo, que as atividades estavam sendo entregues pela metade, sabe quando o aluno não termina a atividade, deixa a atividade pela metade de propósito, parece que ele ainda foi meio enrolando para fazer atividade, às vezes não entregava a atividade, as lições de casa começaram a ficar bagunçadas, eles não conseguiam mais entregar no prazo, sempre falava que não teve tempo, começou a ficar dessa forma. Então, quando eu percebi que essa questão do rendimento dele estava caindo, então eu resolvi fazer uma mudança. Falei, não, peraí, vamos parar tudo aqui, porque não vai adiantar, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, vamos parar e vamos começar a organizar isso aqui. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma lista de temas que interessavam meus alunos. Então, eu comecei a pensar nas coisas que eles gostavam, comecei a perguntar para eles também, né, o que eles andavam fazendo naquela semana, quais eram os hobbies deles. Trabalhava essa questão de perguntar para eles, até aproveitei para fazer alguns diálogos, para fazer alguns debates, brainstormings. Tudo isso eu comecei a perguntar para eles, para saber o que eles estavam interessados. Então, eles tinham interesse, na época estava tendo um novo aplicativo de gravação de vídeo, que tinha uns vídeos curtinhos, que hoje para nós é essa ferramenta do Reels que a gente tem aqui no Instagram. E aí, na época, eles estavam falando que eles estavam gostando muito de ver vídeos dessa questão. Também eu comecei a planejar pelo menos um jogo ou atividade lúdica. Então, eu comecei a trazer para eles uma coisa mais dinâmica para dentro de sala de aula. Comecei a pesquisar sobre como que a gente poderia fazer essa explicação, como que eu poderia ensinar meus alunos utilizando essas atividades.
e comecei a buscar materiais complementares para utilizar na sala. Então, curiosidade, com base nesses interesses que eles tinham esse interesse em vídeos, então eu comecei a buscar algumas curiosidades, comecei a trazer alguns vídeos de outros lugares, de outros países, que tinha aquela legendinha em inglês, e a gente começou a trabalhar isso também. Eu começava a perguntar para eles o que eles achavam que era o conteúdo daquele vídeo, que estava todo em inglês, se eles conseguiam identificar alguma daquelas palavras. Então, eu comecei a trabalhar com essa questão daquilo que estava interessando eles, que estava na tendência deles, e, ao mesmo tempo, trazendo para o lado do inglês, trazendo essa questão do idioma para eles. Também essa questão da cultura, eu comecei a buscar mais informações sobre como estavam as coisas em outros países, comecei a buscar sobre notícias e comecei a trazer para eles também. Mas, claro, eu trouxe isso de uma forma organizada, não só peguei uma aula e trouxe tudo de uma vez. Eu comecei a organizar de acordo com o conteúdo que eu queria trabalhar. Então, eu peguei o meu plano de aula, verifiquei qual era aquele conteúdo da apostila que eu iria trabalhar naquela aula e comecei a relacionar. O tema da apostila estava mais ou menos sobre o quê? Sobre questões atuais. Então, vou trazer algumas notícias para eles, para a gente utilizar como material de apoio, material complementar naquilo que a apostila já tinha sugerido. Então, tudo isso eu fui colocando no meu plano de aula, fui encaixando eles de acordo com a necessidade. O resultado dessa mudança, desse novo planejamento, que eu tirei um tempo ali do meu final do dia, de um dia que eu não dava aula de inglês, que eu não dava todos os dias, né? Eu dava só alguns dias da semana. Então, o dia que eu não tinha aula de inglês, eu tirei aquele tempinho ali para fazer esse planejamento da próxima semana. E com isso, quando eu comecei a fazer esse planejamento, comecei a incluir essa questão do assunto que interessa o meu aluno, comecei a incluir essa questão das curiosidades, de materiais complementares. Quando eu fui colocando isso ali, eu comecei a perceber que nas outras semanas dessas aulas planejadas, os meus alunos começaram a ficar envolvidos de novo, eles começaram a ficar participativos. Afinal, quando eu trazia essa questão da curiosidade, essa questão da tendência entre eles, meu Deus do céu, aí que eles ficavam envolvidos e participativos. Eles queriam participar, eles queriam falar o que eles tinham visto, queriam me contar qual era a novidade, como que tinha acontecido, onde que eles tinham encontrado, o nome da pessoa que era tendência na época, tudo isso eles começaram a me contar, eles faziam questão de falar para mim. Então, a motivação deles nas minhas aulas melhorou muito, eles estavam muito mais motivados, eles chegavam cedo para aulas de inglês, às vezes eu nem tinha começado a aula, eles já tinham chego, a maioria da turma já tinha chego, já estava me esperando. Tudo isso começou a acontecer depois que eles entenderam que agora existia um planejamento e que esse planejamento estava relacionado com as coisas que eles gostavam. Então, por isso, eles ficaram motivados. Eles relacionaram a aula com uma coisa divertida. Eles iam aprender com uma coisa que eles gostavam. Então, isso motivou muito eles. E, claro, a qualidade da resolução de atividades também ficou ótima, porque agora eles faziam questão de terminar as atividades, ou eles faziam questão porque a atividade tinha a ver com o tema que eles gostavam, ou eles queriam terminar a atividade porque eles sabiam que agora a gente ia trabalhar com alguma coisa do interesse deles. Então, tudo isso ajudou muito na mudança dos meus alunos, na mudança de comportamento que eu percebi. Eles ficaram muito mais envolvidos, muito mais participativos comigo ali em sala de aula. Então, eu senti essa proximidade com eles. Certo. Então, eu percebi, foi uma experiência minha mesmo, eu percebi tudo isso que eu passei. Eu sofri bastante nesse começo com os meus alunos sonolentos, com os meus alunos não querendo se envolver na minha aula, né? E aí, o que acontece? O que alguns professores acham sobre o plano de aula? Inclusive, o que eu achei que era o plano de aula, né? Alguns pensam que o plano de aula é desnecessário ou que já adquiriu o hábito de improvisar. Eu acreditei que eu já tinha adquirido o hábito de improvisar, que para mim eu já sabia o conteúdo que ia ter na apostila e tudo bem. Eu acreditei que era isso. Porém, por experiência própria, eu sofri e vi que não é bem assim, que a gente, improvisando a aula, a gente tem muitas consequências ruins e a gente pode acabar vendo isso refletido nos nossos alunos, no comportamento deles. Outra coisa, alguns professores pensam que eles conseguem manter a qualidade da aula
sem o planejamento, porque já tem muitos anos de prática. Eu já dava aula de inglês, já fazia até um tempo também, e eu até pensei, bom, eu já tenho uma prática, eu já sei mais ou menos como é que é a sequência da minha aula e eu vou improvisar. Mas, como a gente pôde ver, não funcionou. Não funcionou, eu perdi o interesse dos meus alunos na minha aula, mesmo já tendo prática, mesmo já conhecendo o assunto, a gente viu que não é bem assim, que os alunos, eles acabam perdendo o interesse. Outra coisa que alguns professores pensam é que o fato dos alunos estarem ali desinteressados, sonolentos, não é culpa do plano de aula, não é porque eu não fiz o plano de aula, mas sim os próprios alunos. Às vezes, ele não dorme direito, só quer saber de ficar nesse celular, só quer saber de ficar nesse computador. Então, o sono dele deve ser por isso, é porque ele passou a noite aí madrugando, jogando. Será mesmo? Será que o seu aluno será que é culpa do seu aluno que ele não está interessado na sua aula? Será que era uma obrigação dele para prestar atenção na sua aula? Bom, é mais difícil a gente conseguir a atenção desse aluno se a gente não tem um planejamento. Às vezes pode até ser um dia ou outro que o seu aluno esteja cansado porque realmente ele teve um dia turbulento, ele madrugou fazendo alguma coisa, um trabalho de escola, pode até acontecer. Mas uma coisa frequente, ele está sempre sonolento na sua aula, pode indicar que não é culpa do seu aluno, é culpa da nossa aula. Pode ser que a nossa aula não esteja interessante o suficiente para fazer com que aquele aluno ele comece a participar da nossa aula. Então, muita atenção nessa questão da gente acreditar que já tem anos de prática, então a gente pode improvisar sim, que está tudo certo, porque a gente vai acabar perdendo o foco do que é principal naquela aula. A gente vai acabar passando por alto e perdendo a atenção dos nossos alunos, acabando deixando eles desmotivados. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção para não cometer, para não fazer, não adianta preencher o plano de aula preso no conteúdo do livro. Então, vamos relacionar duas coisas agora. A gente está ali com o nosso livro e a gente vai vincular o nosso plano de aula só em cima, vai basear só em cima do que está ali na apostila. O que acontece? O que está ali em cima da apostila nem sempre é um assunto que tem a ver com a realidade do nosso aluno. Nem sempre é um assunto que o nosso aluno se interessa. Então, quando a gente pega, assim, só o que está ali na apostila, só aquele assunto, a gente pode ter um aluno desinteressado na nossa aula, porque aquele assunto pode ser que não tenha nada a ver com ele, assim, ele não sinta que aquele assunto é relevante para ele e que por isso ele não quer participar, ele não quer se envolver numa coisa que ele acha que ele não vai usar, numa coisa que ele acha que não tem tanta importância. Então, não adianta a gente só ficar preso ali no livro, porque a gente vai acabar perdendo esse interesse do aluno, até porque a gente também vai, conforme a gente vai seguindo o livro, a gente acaba sobrecarregando a nossa aula só com aquelas informações do livro. O segundo passo que a gente tem que tomar cuidado é não ensinar somente a teoria e não mostrar na prática. Então, a gente está ali ensinando algum conteúdo específico para o nosso aluno, e se a gente fica preso ali só naquela teoria, só naquela gramática teórica, que a gente está só apresentando para ele o nome daquela estrutura na gramática, a gente está apresentando para ele só a função que aquela palavra tem na frase, isso muito teórico, o aluno pode ser que naquela dificuldade ou naquela defasagem, pode ser que até ele prestando atenção, aquilo não fique claro para ele. Então, não adianta a gente ficar preso ali só na teoria, que muitas vezes acontece quando a gente não faz o planejamento da nossa aula. Quando a gente não faz o planejamento da nossa aula, a gente não consegue perceber se a gente está ensinando muita teoria ou muita prática, porque a gente vai improvisando ali na hora. Então, o que sair, saiu, né? Se conseguir colocar na prática, bom. Se não conseguir, a gente acaba não conseguindo... a gente não consegue traçar uma atividade para praticar com o aluno, né? Então, foi tanto conseguir aqui, né, de uma vez, nem sei se ficou clara a ideia. Mas é que quando a gente improvisa, a gente não tem esse tempo de pensar em qual atividade o aluno vai conseguir colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Quando a gente planeja, aí sim, a gente consegue ver certinho onde que o aluno vai colocar em prática, como ele vai colocar em prática, em que situação, será que a gente vai envolver ele num debate, será que a gente vai colocar ele em dupla, será que a gente vai colocar isso numa conversation, o que a gente vai fazer? Isso a gente só consegue ver quando a gente faz o plano de aula, senão a gente vai fazendo ali no improviso, pode ser que a gente não consiga trabalhar essa questão prática com o aluno, e só na teoria, o que acontece? O aluno esquece com muita facilidade. E aí você começa a ver o problema ali no rendimento, começa a ver o problema
do aluno não estar interessado na sua aula, porque é uma coisa que ele já esqueceu, é uma coisa que ele não consegue memorizar, ele já começa a acreditar que ele tem dificuldade na sua aula, então a gente acaba perdendo ali aquela motivação e aquele interesse do nosso aluno. Então, muita atenção nesses 2 pontos. Vamos lá, o que a gente precisa fazer então? Agora a gente já falou do que a gente tem que tomar cuidado, eu já contei para vocês um pouquinho mais sobre a minha experiência, já falei o que deu errado ali na minha experiência, o que deu certo. O que a gente precisa focar então quando a gente fala de um plano de aula interessante? A gente precisa focar em enriquecer nossas aulas com conteúdos que despertem a curiosidade dos nossos alunos, com conteúdos práticos, que eles possam ver como que eles vão utilizar aquilo na prática, e, claro, conteúdos realísticos. Não adianta eu puxar ali uma história de uma cultura lá de outro país e não trazer isso para a vida do aluno. Não adianta eu só explicar uma coisa que acontece, que nem é comum para eles aqui no Brasil, uma coisa que eles nunca ouviram falar, e esperar que os meus alunos fiquem super interessados nessa história. A gente tem que pensar em como que a gente vai relacionar com a realidade do aluno. A gente pode trazer conteúdos de outros lugares, claro, mas sempre com aquele objetivo bem claro, aquele objetivo definido. Como que eu vou trabalhar isso com os meus alunos? Como que eles vão conseguir sentir que isso é uma coisa relevante para eles? E isso a gente precisa ter muita atenção para a gente conseguir não perder esse foco, né, de ter uma aula interessante. Outra coisa é trabalhar o nosso relacionamento com os alunos. É extremamente importante. Como eu falei para vocês aqui da minha experiência própria, né, da minha experiência própria foi mais ou menos isso. Quando eu percebi que a minha aula perdi o interesse dos meus alunos, estava ainda assim, a motivação deles estava caindo, o rendimento também. Então, eu comecei a puxar mais essa questão do relacionamento, perguntar o que eles estavam vendo atualmente, o que estava em alta, quais eram os assuntos que eles estavam se interessando, filmes, aplicativos, jogos. Eu comecei a fazer várias perguntas, a gente começou a conversar. E, claro, eu também comecei a contar a minha experiência, comecei a contar para eles o que eu tinha encontrado, do que eles tinham me indicado, o que eu não tinha encontrado, o que eu tinha gostado. Eles me indicaram filmes, eles me indicaram jogos, e eu consegui colocar em prática, consegui assistir alguns filmes, consegui jogar alguns jogos. Então, eu trazia para eles esse feedback do que eu tinha achado do jogo, do que eu tinha achado do filme. E era bem interessante, porque eles sentiam que eles tinham feito a diferença também na minha vida, né? Eles sentiam que eles tinham feito uma indicação e que eu tinha escutado eles. E então a gente tinha essa questão do relacionamento mais próximo, a gente se sentia mais próximo, se sentia nessa questão de uma amizade, né, entre a gente, né, entre eu e a minha turma. Então, essa questão de trabalhar nosso relacionamento com os alunos é muito importante. A gente tem que sempre tirar um tempinho ali do nosso plano de aula para conversar com os nossos alunos, para saber como eles estão, para entender eles melhor. Assim, vai ser muito mais fácil de você conseguir trazer um conteúdo que incentive esse interesse do seu aluno. Outra coisa é a gente utilizar atividades que os nossos alunos eles possam se expressar, atividades que eles consigam colocar qual é a opinião deles, atividades que eles consigam contar a história deles, que eles consigam mostrar quais foram as experiências que eles já tiveram. Então, isso é muito importante também para o nosso aluno ele se sentir ativo ali naquela aula. A gente não quer que seja só aquela questão do espectador, que a gente transmite para ele o conhecimento, ele só ouve e tem que aceitar aquilo como verdade absoluta. Isso acaba deixando o aluno desmotivado. Então, por isso é importante a gente focar em trazer essas atividades que o aluno também consiga se expressar, que ele consiga raciocinar e chegar assim na sua própria conclusão, tirar suas próprias opiniões. Isso é muito importante para a gente trabalhar um plano de aula. E, geralmente, isso são coisas que, na teoria, a gente não vê. A gente não fala muito sobre como enriquecer a nossa aula com conteúdo na teoria. Por isso que a gente agora vai ver um passo a passo de como que você pode trabalhar o seu plano de aula de uma maneira que ele fique mais interessante. A primeira coisa que a gente tem que focar no nosso plano de aula, assim, para começar a organização do plano de aula, é montar a nossa própria rotina dentro da sala de aula. Então, o que é uma rotina? É você ter aquele hábito, assim, se os alunos já entenderem que o horário que, quando você chegar, o que você vai começar fazendo? Eu já até comentei aqui em alguns vídeos aqui do meu canal. Quando eu começava a minha aula, geralmente eu começava por fazer aquela questão da data.
Então, os meus alunos já sabiam que eu chegava, eu mudava a data, fazia uma pausa e conversava um pouquinho com eles. Então, muitas vezes, para pular essa etapa da data, os meus alunos já corriam e já colocavam lá na lousa, já colocavam a data em inglês bonitinho. Às vezes, escreviam até umas mensagens de boas-vindas para mim. Então, eles aceleravam esse processo para a gente já chegar nessa parte de conversar, de ver como é que eles estavam, o que eles tinham feito durante a semana, alguma indicação de filme, jogo, o que eles quisessem conversar comigo. Tinha esse tempinho, esse comecinho da aula para eles conversarem comigo. Então, já era um combinado, já tinha uma rotina. Eu começava por data, conversava com eles, e aí, depois que conversava, eles já sabiam que quando eu começasse a explicação, quando a gente começasse a fazer a resolução da lição de casa, explicação, eles já teriam que ficar mais quietinhos. Por isso, eu tirava esse tempinho logo no começo da aula, que dava tempo daquela ansiedade que às vezes eles têm, né, de contar alguma novidade, de contar alguma coisa. Eles conseguiam se expressar ali no comecinho da aula, então aquela ansiedade, aquele negócio de querer falar, dava uma acalmada, dava uma diminuída. Então, eu conseguia entrar no assunto com mais calma. Aqui tem, por exemplo, um plano de aula padrãozinho dentro da rotina que eu estabeleci. Por exemplo, eu começava, depois de fazer essa questão da data, a questão de verificar como é que meus alunos estavam, eu partia para a correção da lição de casa, né, da homework, que aqui está abreviadinho para caber. Então, eu começava corrigindo a homework, depois eu passava para a explicação da matéria, aquela que estava prevista ali no planinho de aula que eu fiz. Depois eu passava um exercício na prática, aí dependia, às vezes na apostila tinha uma parte escrita, e aí eu trouxe alguma coisa no listening, e aí eu ia complementando o exercício da apostila com um exercício complementar, eu trazia alguma leitura, trazia alguma coisa para complementar ali aquele exercício de prática que já estava na apostila. Depois a gente partia para uma atividade lúdica, então depois que eu fiz ali aquela explicação, fiz ali na prática, eles escreveram, eles fizeram uma leitura, a gente começou a fazer alguma coisa assim, partia para uma atividade lúdica, às vezes um joguinho, às vezes a gente fazia alguma coisa mais dinâmica, uma brincadeira mais dinâmica, mas aí eles continuavam a praticar aquilo que eles tinham aprendido. E por fim, eu finalizava a minha aula estipulando qual seria a homework. Eu sempre passava uma homework, mesmo que fosse simples, mesmo que fosse só um exercício para a próxima aula. Porque aí eu fazia o aluno se comprometer, ele ficava comprometido fora da sala de aula, durante essa semana, durante esse período que a gente não ia se ver, ele ia ter que pegar esse conteúdo de inglês e ele ia ter que fazer uma revisão daquele conteúdo que ele aprendeu na aula. Então, quando a gente coloca uma homework para o nosso aluno, a gente está comprometendo ele a estudar a nossa matéria, mesmo que ele não esteja na nossa frente. Então, ele vai ter esse comprometimento de pegar a nossa matéria, estudar, revisar e fazer a nossa lição de casa. Então, é importante, sim, a gente colocar sempre uma lição de casa, porque o aluno consiga continuar, dar prosseguimento nessa questão do estudo. Então, aqui é um exemplo só de como de uma rotina de sala de aula, de um plano de aula padrão, que aí sempre eu seguia esse plano de aula padrão. Eu só alterava o conteúdo. Então, a lição de casa eu corrigi hoje da página 30, aí eu coloquei lá, página 31 foi a lição de casa. Então, no outro dia, eu mudava no meu plano de aula, página 31, correção da lição de casa. E assim, eu só ia preenchendo, dentro dessa rotina de sala de aula, eu só ia preenchendo o conteúdo que eu ia trabalhar, eu ia substituindo de acordo com essa ordem que eu coloquei aqui para vocês. Então, fica mais prático quando você já tem esse padrão, você não precisa ficar pensando, meu Deus, então eu começo por uma atividade lúdica, depois eu vou para uma explicação, será que eu faço a correção da lição de casa por último? Essa confusão que pode acontecer, ela é facilitada quando a gente tem esse plano de aula padrão. Um segundo passo aqui é a gente alinhar o nosso conteúdo programático e o material de apoio com o plano de aula. Então, por exemplo, se você dá aula para a escola pública, para uma escola particular, geralmente você recebe da coordenação ou da gestão escolar esse conteúdo programático que você deve trabalhar durante o ano. A gente tem que alinhar esse conteúdo que a gente tem obrigatoriamente que passar para os nossos alunos, a gente tem que verificar com a apostila que a gente vai trabalhar, quando que a gente vai conseguir encaixar esses dois temas juntos, né? Em qual parte da apostila vai trabalhar esse tema do conteúdo programático. E a gente vai alinhar com o nosso plano de aula. Então, nessa aula eu vou trabalhar esse assunto, eu vou utilizar essa página da apostila para trabalhar esse assunto que está no meu conteúdo programático, na aula tal, no dia tal, do jeito tal.
E aí a gente vai começando a preencher aquilo. A apostila tem um exercício escrito? Legal, gostei. Mas seria bom se os alunos desenvolvessem a habilidade de listening nessa parte aqui também. Então, vou pesquisar um material complementar para colocar ali, depois que eles fizerem essa parte do escrito, eu vou trazer para eles ouvirem também uma coisa relacionada a esse assunto. Tá, agora eles já ouviram, mas e aí? Agora precisa de uma atividade para eles praticarem aquilo. Essa atividade aqui precisaria ser na prática. Então, eu vou trazer uma conversation para eles poderem praticar essa questão do speaking. E assim a gente vai colocando ali no nosso plano de aula, a gente vai alinhando o conteúdo programático com o material de apoio e o plano. Se o seu caso é aula particular de inglês, então no caso a gente geralmente baseia na apostila, né, que vem do material do curso mesmo. Então a gente vai olhar ali no material do curso e vai alinhar com o nosso plano de aula. O que eu tenho que dar na minha aula de hoje? Isso, isso, isso. Legal. Aqui já está tudo completo que o aluno precisa? Não, seria bom colocar mais alguma coisa. Eu vou trazer uma curiosidade sobre esse tema que os alunos não devem saber. Eu posso fazer isso numa forma de leitura, interpretação de texto? Pode ser. Ou posso trazer num diálogo também essa questão aqui que eles não conhecem, uma curiosidade. A gente pode fazer um debate sobre isso num diálogo em inglês? Legal. Então, a gente vai trazendo essas questões para dentro do nosso plano de aula. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente está nessa questão de alinhar? Em qual aula eu vou trabalhar esse conteúdo do material de apoio? Então, qual aula que eu vou utilizar essa apostila, vou alinhar ele com o conteúdo programático e vou alinhar ele com o meu plano de aula? Em que aula que a gente vai fazer essa organização? Também especificar no meu plano como que eu vou trabalhar essa questão do conteúdo programático, quando que vai ser isso, qual horário, qual aula, de que forma, de qual modo. Tudo isso é uma questão de alinhar os conteúdos de acordo com a sua necessidade. Terceiro passo, fazer um cronograma, deixar tudo organizadinho. É muito importante ter anotado, porque às vezes a gente fica confiando na nossa cabeça e a gente tem tanta coisa, né? O professor é uma vida corrida, a gente está corrigindo prova, a gente está fazendo exercício, ao mesmo tempo está ali controlando a nossa turma. É tanta coisa na cabeça que a gente pode acabar esquecendo, pode acabar passando batido por nós. Então, ter tudo anotado de qual aula eu vou fazer isso, que dia que vai ser essa minha aula, o que eu vou trabalhar nessa minha aula, que recurso eu vou usar nessa minha aula. Tudo isso é importante a gente ter anotado no cronograma ou no calendário. Isso também vai ajudar a ter uma visão geral. Você vai olhar ali e vai falar, esse material aqui ficou vago. Melhor é utilizar mais uma aula para trabalhar isso, porque eu sei que o aluno vai ter dificuldade. Porque eu sei que naquela turma tem um aluno que tem defasagem. Então, melhor é trabalhar esse conteúdo mais umas 2 aulinhas. Tudo isso vai ajudar você a identificar se você tiver um cronograma, um calendário bem organizadinho. Também, em caso de imprevisto, acontecer de você ficar doente, acontecer de você precisar ir viajar, acontecer alguma coisa, você já sabe qual foi a aula que você não deu, já sabe qual foi o dia que você teve que faltar, você já até consegue organizar essa questão de substituição, exercício de substituição, arranjar um professor substituto, tudo isso a gente consegue se organizar se a gente tiver um cronograma, um calendário. E também nos ajuda a não esquecer datas importantes. Se você combinou que num tal dia você vai fazer uma atividade diferente com seus alunos, não os decepcione por chegar lá e esquecer da data. Eles ficam muito ansiosos por essas datas, e se a gente esquece, acaba que a gente decepciona os nossos alunos, e a gente acaba perdendo essa credibilidade com os nossos alunos. Aqui, quando a gente joga ali no Google mesmo, sobre calendário, planejamento diário, a gente acha vários tipos de calendário gratuitos para imprimir, e eu gosto bastante desse calendário estilo de mesa, né, que a gente chama, que tem esses quadradinhos maiores, que eu consigo anotar ali o tema da aula, eu consigo anotar ali alguma coisa importante que eu tenho que levar para a aula, e também o planejamento geral do ano. É importante que a gente consegue ver ali se não vai cair num feriado, se a gente vai conseguir naquela semana não tem nenhum outro compromisso, a gente consegue se organizar melhor dessa forma. Quarto passo, alinhar os objetivos em cada aula. Então, em cada aula, a gente tem que ter um objetivo definido, a gente tem que ter um objetivo principal para aquela aula. E desses objetivos, novamente, a gente tem que trabalhar as habilidades dos alunos, o conhecimento que eles vão adquirir naquela aula, o desenvolvimento pessoal deles, como que eles vão se relacionar com os outros colegas, o que eles vão aprender daquela aula. Outra coisa é a gente pensar e pesquisar atividades que vão ajudá-los a alcançar esse objetivo. Então, novamente, o meu objetivo é que o meu aluno ele saia dessa aula compreendendo melhor as coisas que são faladas, ele pratique o listening dele. Então, a gente precisa focar nessa questão do objetivo da aula. Se o objetivo é aprender listening, mas na apostila não tem nada de listening, não tem material de listening,
Então, vamos atrás desse material, vamos começar a pesquisar, vamos achar um lugar onde tem esse material para o nosso aluno praticar e a gente sair daquela aula com o objetivo completo, com o objetivo alcançado. Então, essa parte de objetivo, a gente sempre vai ter que pensar no material de apoio, material complementar, e alinhar com aquilo que a gente já vai ter na nossa apostila. Então, esse quarto passo é isso, sobre alinhar os objetivos de cada aula. O quinto passo é identificar a melhor metodologia para ensinar aquele assunto. Então, por exemplo, o vocabulário, como é uma questão mais de memorização, ele pode ser mais fácil de ser ensinado se a gente utilizar imagens. Então, você vem trazendo ali as imagens e vai falando para os seus alunos o nome, o vocabulário, né, pedindo para eles escreverem. Quanto mais dessas habilidades a gente utilizar, a escrita, o visual, a fala, quanto mais a gente utilizar isso, melhor, mais fácil vai ser a memorização dos nossos alunos. Então, o vocabulário costuma ser uma coisa que precisa, sim, ser praticada para eles poderem memorizar. Então, a questão de a gente incluir ritmo, né? Aqui também eu já falei bastante do ritmo, o alfabeto mesmo, que é uma coisa que tem que ser memorizada. Então, A, B, C, D, a gente começa a colocar no ritmo, né? A, B, C, D. Aí, a gente pode fazer palminhas com nossos alunos, ou pode fazer com que eles repitam com a gente, e assim por diante. A gente vai colocando num ritmo para facilitar essa memorização dos nossos alunos. Isso ajuda muito, principalmente na questão de vocabulário. Por isso, a gente tem que identificar qual vai ser a melhor metodologia de ensino ali para aquela matéria específica. Outra coisa, algumas matérias, elas precisam ser utilizadas na prática. Então, a gente vai precisar trazer no diálogo, vai precisar trazer ali num texto, numa leitura, para eles entenderem na prática como é que vai funcionar aquela atividade que a gente está explicando, aquele conteúdo que a gente está explicando. Tudo isso precisa ser identificado, né? A gente precisa ter nesse planejamento, por isso essa questão do planejamento, porque enquanto você está planejando, você já vai pensando no como seus alunos vão conseguir entender melhor aquele assunto de acordo com a sua explicação. Eu volto a dizer que quanto mais repetição, melhor a memorização. Quanto mais a gente repetir com os nossos alunos, principalmente assuntos como vocabulário, quanto mais a gente repetir, mais os nossos alunos vão conseguir memorizar. O sexto passo é a gente fazer uma lista de atividades e jogos lúdicos. Então, toda vez que você encontrar uma atividade que você gostou, faça uma lista, salve ou no seu computador em um arquivo, ou tem um caderninho, né, com essas atividades, com esses jogos que você vai poder utilizar nas suas aulas. Você faz essa listinha, porque geralmente uma atividade lúdica, um joguinho lúdico, ele não é utilizado somente em uma matéria, ele pode ser utilizado em outras matérias. Então, o que a gente pode fazer se a gente não tem esse acesso, se a gente não sabe por onde começar essa lista? A gente pode pesquisar por conteúdo. Então, quando a gente começa a pesquisar, por exemplo, cores é uma coisa que precisa ser memorizada. Então, uma atividade lúdica para cores iria ajudar muito. Quando você pesquisa ali, atividade lúdica, cores, a gente vê um monte de resultados de como a gente pode envolver mais o aluno nessa aula, como que ele pode interagir com outros colegas, como que pode ser uma atividade mais dinâmica ali, uma atividade lúdica, trabalhando a questão de cores. Então, quando a gente faz essa pesquisa por conteúdo, a gente consegue muito mais resultados nessas buscas. E quando a gente achar esse resultado, achar essa atividade, coloca lá na lista essa atividade lúdica, porque uma mesma atividade pode sim ser adaptada para outros conteúdos. Então, muito importante a gente ter uma listinha, que aí não vai faltar aquele momento de inspiração, você já sabe onde recorrer, você já tem uma base de dados ali de atividades lúdicas. Outra coisa é encontrar a melhor hora para utilizar essa atividade lúdica dentro da sua aula. Então, não dá para a gente ficar utilizando a aula inteira só atividade lúdica, do começo ao fim. Porque aí acaba também acaba existindo uma defasagem ali na explicação da matéria, fica ponta solta, porque aí a correção da lição de casa não acontece, a gente não consegue criar uma nova lição de casa, porque na aula não teve conteúdo novo. Tudo isso precisa ser equilibrado, a gente precisa ter um planejamento, uma programação para fazer essas atividades ou jogos lúdicos. Também para o aluno não perder, assim, aquela questão de levar a sério a nossa aula. Se ele achar que é tudo brincadeira, ele não vai ter essa motivação, não vai ter esse interesse na nossa aula. O sétimo passo
é a gente fazer uma lista de assuntos que despertam a curiosidade dos nossos alunos. Assim como eu falei da minha própria experiência, eu comecei a pegar com eles coisas que interessavam eles. Então, filmes, jogos, seriados, tudo que eles me passavam, eu comecei a fazer uma listinha, e alguns eu comecei a assistir, alguns eu comecei a dar feedback para eles, outros eu comecei a trazer para a sala de aula aquele conteúdo que eu sabia que eles gostavam. Então, essa forma da gente conhecer melhor os nossos alunos e saber o que interessa a eles, ajuda, na hora de fazer um planejamento, a gente conseguir trabalhar essa matéria de uma forma mais motivada por parte dos alunos, que eles fiquem mais motivados na nossa aula. Então, quando a gente traz esses assuntos, a gente também pode pensar em trabalhar esses assuntos de interesse deles por meio de debate, por meio de diálogo, né? De colocar aquilo como um tema de um debate, como colocar aquilo um tema de um diálogo, por exemplo, é um filme. Vamos fazer um diálogo de perguntas sobre filmes. Por exemplo, que tipo de filme que você gosta? Qual é o seu filme preferido? Tudo isso em inglês, a gente pode montar um diálogo para que eles conversem entre si e assim trabalhem a habilidade do speaking. Tá vendo como é uma forma de a gente conseguir incluir trabalhar as habilidades dentro de sala de aula de uma forma interessante para os alunos, que eles não se sintam obrigados a fazer aquilo. É bem interessante a gente trabalhar essa questão dos assuntos que interessam os nossos alunos e trazer para o lado das habilidades, para a gente trabalhar as habilidades deles. Oitavo passo é a gente fazer o uso da tecnologia. Então, quando a gente está ali trabalhando a nossa parte de recursos do plano de aula, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente tem que pensar nos recursos que a escola tem. A maioria das escolas possui ali um retroprojetor, a gente tem ali o data show, né, que a gente chama. A gente tem um data show, então a gente pode utilizar o data show. Se não tiver, a gente pode levar talvez uma caixinha de som Bluetooth que a gente tem em casa, ou então a gente pode mostrar no nosso notebook mesmo, no nosso celular mesmo. Depende do recurso que você quer incluir na sua aula. Porém, quando a gente inclui a tecnologia, é muito importante, porque a tecnologia é uma coisa natural para os nossos alunos hoje, já faz parte do dia a dia deles. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é utilizar essa questão da transcrição dos filmes. Quando você digita Movies Transcripts no Google, você encontra um site, eu vou até mostrar aqui para vocês, olha. Tem um site que ele tem o script dos filmes, ele tem a transcrição dos filmes, de alguns filmes mais recentes. Então, o que a gente pode fazer? Selecionar um trechinho desse filme, tirar ali algumas palavrinhas do script e pedir que os nossos alunos assistam, que eles preencham aquelas lacunas, que eles tentem compreender alguma palavra, que eles tentem compreender o contexto ali. Tudo isso a gente pode vir trabalhando com o uso da tecnologia. Então, lição de casa em redes sociais, que eu já falei aqui em outro vídeo, colocar uma lição de casa ali talvez no Facebook, no Instagram. Claro, tudo dentro de uma comunidade, uma coisa mais privativa, né? Não estou falando de expor para todo mundo as lições de casa, mas fazer ali dentro da comunidade é uma coisa bem legal. Trabalhar música em sala de aula, os vídeos, audiobooks, que a gente trazer aquela história narrada e os alunos poderem exercitar a audição deles. Muito importante a gente trabalhar com a tecnologia que já faz parte da realidade do nosso aluno. Então, isso chama muita atenção deles. Nosso plano de aula vai ficar muito mais interessante se a gente trouxer a tecnologia para dentro da sala de aula. O nono passo é a gente separar um tempo para promover as atividades em grupos, em duplas. Então, os debates, as conversations, os projetos, colocar eles para pensarem num projeto juntos. Isso ajuda muito os nossos alunos a se sentirem mais envolvidos, a trabalharem o senso de coletivo. Isso deixa eles mais motivados. Então, enquanto você faz o planejamento da sua aula, pense onde que você pode incluir essa promoção das atividades em grupo, em coletivo. Isso vai ajudar muito eles a ficarem mais motivados na sua aula e o seu plano de aula vai ficar mais interessante. Nosso último passo, o décimo e último passo, avalie os seus alunos não somente na modalidade escrita. Muitos professores, por uma questão tradicional, só avaliam os alunos ali naquela parte escrita, no que eles aprenderam, e aí pede para fazer os exercícios escritos. O inglês, ele é um idioma, então a gente trabalha a parte falada, a parte ouvida, a parte de compreensão de texto. Quando a gente for avaliar esse aluno, é importante que a gente faça essa distribuição da nota dele de acordo com as habilidades que ele conseguiu desenvolver. Então, ele conseguiu desenvolver ali a fala, vamos dar uma nota ali para a questão da fala, vamos avaliar ele na questão da fala, vamos avaliar ele na questão da escuta, porque cada aluno tem um ritmo, um desenvolvimento diferente. Então, alguns vão ser melhor na escrita, alguns vão ser melhor na parte falada, alguns vão ser melhor na parte ouvida. Então, é importante a gente avaliar nossos alunos em várias modalidades
não ficar preso ali somente na parte escrita. Assim a gente vai conseguir verificar se o nosso plano de aula, ele está certinho, se ele está redondinho, se ele está conseguindo cumprir o objetivo dele. Certo? Então, esses foram os 10 passos para você ter um plano de aula mais interessante. Seguindo passo a passo dele, você vai ter muito mais organização, você vai poupar o seu tempo. Então, eu achava que não tinha tempo, mas no final eu gastava muito mais tempo tentando consertar minhas coisas do que se eu tivesse tirado um tempinho para planejar a minha aula. Muito importante a gente planejar essa questão da nossa aula. Certo? Então, esse foi o tema do nosso episódio de hoje. Espero ter ajudado você. Thanks a bunch. Muito obrigado por hoje, pela presença de vocês. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!